Olá, chuchus, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória e como eu cheguei até aqui em relação à escolha aí de carreira, em relação à fisioterapia pélvica e por que eu sempre falo que a obstetrícia me escolheu e não fui eu que a escolhi praticamente. Então vamos lá. Atualmente eu tô gravando esse vídeo dia 10 de abril de 2025 e nunca pensei, desde pequenininha, que eu iria ser fisioterapeuta. Tem pessoas que falam que sempre gostaria de ser da área da saúde e tal, mas eu acho que eu sempre vi uma habilidade ou um talento de querer cuidar dos outros. Então, acho que desde pequenininha eu sempre, acho que olhando agora isso com mais carinho, acho que eu sempre tive talvez esse cuidado de querer cuidar do outro. E quando chegou a época de fazer vestibular, eu lembro que a minha mãe tinha falado com uma amiga dela que a filha dela ia fazer fisioterapia. Eu nem sabia o que era, nem sabia o que fazia literalmente. Sabia que era a área da saúde e ponto. Foi isso. E minha mãe falou assim, ó, a partir do momento que você entrar na faculdade, você não vai ter opção de voltar atrás. Você vai ter que terminar e vai ter que concluir. Pronto. Porque é tempo, é dinheiro e eu não vou te auxiliar se você ficar trocando muito de faculdade. Fiz uma faculdade privada com bolsa e beleza, primeiro ano, muita anatomia, e eu falei assim, meu Deus do céu, não sei onde que eu enfiei, mas eu lembrava muito do conselho da minha mãe. Olha, você não tem como voltar atrás, você vai ter que continuar. E aí, fui me apaixonando, fui gostando, só que quando eu entrei na faculdade, foi o meu primeiro ano, foi a primeira turma de 5 anos. Hoje, atualmente, se não me falha a memória, me formei em 2015, então sim, esse ano eu já faço 10 anos de formada. Uma das vitórias, eu acho que um dos orgulhos que eu tenho de ter realmente dado, assim, pra minha mãe, foi ser a primeira pessoa da família a ser formada, e isso é um orgulho, assim, uma sensação de vitória, de conquista muito grande. Eu sempre brinco que realizar sonhos próprios são satisfatórios, mas realizar o sonho de alguém, gente, é uma sensação, eu não sei descrever, assim, é muito bom. Lógico, alinhado com o seu desejo também, né? Satisfazer os outros e também não se satisfazer, acho que não vejo muito sentido. Mas eu lembro muito de quando eu estava formada na colação de grau, de a gente fazer uma homenagem pros pais. E eu lembro que eu tava de canudinho, jogando pro alto, e eu vi lá no fundo, eu localizei a minha mãe estava em prantos, e eu também chorei muito, então foi um momento marcante aí pra gente, eu tenho certeza. E aí, no último ano, voltando, eu falei assim, putz, é a hora dos estágios, é a hora onde eu vou me ficar mais próxima aí da área que eu quero. Como a fisioterapia, é como se fosse a medicina em termos de especialização. Tem vários ramos. Então, tem ortopedia, tem dermatofuncional, tem neuro. Então, tinha várias possibilidades, mas eu não estava muito me encaixando em uma. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou me formar e como é que vai ser? Nesse último ano eu fiz um método de Pilates, me apaixonei, é a minha modalidade, assim, muito querida, assim, porque é um momento de relaxamento, mas é um momento de força, é um momento fluido, é um momento de concentração, então acho que a gente consegue fazer esse equilíbrio entre força, estabilidade, flexibilidade, então me apaixonei e foi o meu primeiro trabalho aí como fisioterapeuta do método Pilates, e assim, o Pilates está no meu coração, e que bom que eu entrei com esse gancho, porque foi minha oportunidade aí de começar na carreira, né, como fisioterapeuta. Porém, entretanto, no último ano,
eu tive a experiência, o contato ali com a fisioterapia pélvica. Eu tinha uma professora maravilhosa que eu já gostava da matéria dela, e quando ela falou em relação de fisioterapia pélvica, até esse momento eu nunca tinha lidado com uma gestante. Sempre lidei com mulheres no período do estágio, eu lembro, e era muito focada em incontinência urinária. Só que a incontinência urinária, a gente pegava um público muito nichado. Geralmente era aquela senhora de 70, 80 anos que tinha uma incontinência urinária. E aí eu falei assim, gente, mas será que é isso? Mas eu lembro que eu me apaixonei, que eu falei assim, eu quero trabalhar com mulher, eu quero fazer isso. E beleza, saí da faculdade, entrei, fiz a formação do curso de Pilates e aí fiquei nesse mundo. Então, fiquei aí uns bons, longos anos só trabalhando com Pilates, trabalho até hoje. Falo que o Pilates é o meu queridinho, minha paixão. Hoje com uma demanda um pouco menor, mas ainda tendo. E foi se passando os anos, chegou a possibilidade de eu fazer a pós em acupuntura, que foi minha primeira especialização. Então, no trabalho onde eu estava tendo essa demanda, né, essa necessidade de eu me especializar, me apaixonei pela acupuntura. É um outro universo, é outro conhecimento e é uma cultura antiga, né, uma filosofia antiga que, assim, é bárbaro. Então, acho que foi uns 4 anos após a saída da faculdade, fui lá e fiz a minha especialização. Então, 2 anos de especialização, e aí, mas mesmo assim, parecia que eu não estava completa. Parece aquela necessidade de você trabalhar naquilo que você queria, parece que ainda não tinha sido almejado, conquistado. E aí surgiu a possibilidade de eu entrar na pós da USP, ali no HC, em saúde pélvica. E aí eu falei, putz, é isso, vamos entrar. Fiquei 1 ano na especialização, abordou todos os assuntos em gerais, saúde pélvica como um todo. Então, pegamos área intestinal, a área ali miccional, sexual, e um público, seja de criança, homem, mulher, e era uma coisa muito mais generalizada. Perfeito, saí da pós. Durante esse período da pós, tinha uma clínica na época que era referência, e sim, eu queria entrar lá, porque eu falei assim, aquelas meninas são muito boas e eu quero estar lá. E aí fiz de tudo, e aí eu lembro que elas tinham 2 unidades, uma em Alphaville e outra em Moema, e eu falei, não, eu quero fazer, e mandava currículo. Surgia a oportunidade, eu sempre mandava e nunca me chamava, e aí eu tentava de novo, e aí desde o meu primeiro emprego, assim, na vida, quando eu soube do livro O Segredo, eu sempre imaginei eu com o uniforme daquela empresa, visualizava, idealizava, então eu imaginava eu com aquele uniforme, eu imaginava como que seria a entrevista com as sócias, e eu lembro que minha família sempre morou na Zona Leste, e a vaga que abriu era em Alphaville. E eu falei assim, lascou, e agora? Como é que eu vou fazer? É muito longe, 3 horas pra fazer esse deslocamento. Eu falei, não, mas se a gente quer, a gente dá um jeito. Nesse período, eu mudei pra Zona Sul aqui de São Paulo, ali no bairro do Ipiranga, e eu falei assim, agora é mais perto, então ainda ficou um pouco longe, mas pelo menos eu economizei aí pelo menos 1 hora. Então, assim, de trem era quase 2 horas, e de carro era 40, 1 hora, e vai dependendo muito do trânsito. Mas eu falei assim, eu só preciso de uma oportunidade, eu preciso realmente aprender.
Após, ela te dá um embasamento muito teórico e pouco no prático. Eu senti isso quando eu saí, né? E aí eu precisava ter essa vivência realmente na prática e realmente saber o que as referências estavam trabalhando ali, e eu precisava estar mais perto desse público. E essa clínica, ela só trabalhava com gestante. Então, assim, dentro da capacidade aí de 100%, 90% era gestante e os outros 10% aí era alguma disfunção, alguma incontinência, aí não necessariamente estava associado com a gestação ou não, mas a maior demanda dessa clínica referência era gestante. Eu falei assim, eu preciso estar lá. E nisso elas são muito boas, né? As sócias, porque elas não morreram. E dentro do HC, então dentro da USP, eu falei assim, eu preciso estar onde falam que ela é boa, onde que elas são boas, então eu preciso estar lá, preciso estar perto de se é isso mesmo, preciso entender. E perfeito, fiz a avaliação, fiz a entrevista, passei, tudo bonitinho, sonho realizado, fui pra Alphaville. E assim, pressão total, porque quando você entra num ambiente totalmente que você não tem experiência, então em relação à postura, em relação à fala, tudo tive que realmente me adequar ao ambiente que estava sendo exigido, estava sendo pedido, mas foi um sonho realizado. E aí fui gostando, fui me apaixonando, fui realmente imersa, puxada por esse universo, porque quando eu entrei na pós, eu só queria realmente estar na área. Então, não me imaginei que eu ia para obstetrícia, cuidar realmente somente de gestante em geral, assim, especificamente. E aí, fiquei aí nessa clínica por quase 2 anos. Não, acho que fiquei 2 anos e uns quebradinhos, 2 anos e meio. E aí eu saí, né? Acho que dei meu tempo lá. Saí em 2023, que foi aquele ano caótico pra mim. Foi, acho que, o mais difícil. E aí, fiz alguns acompanhamentos de parto. Eu lembro que o meu primeiro parto foi, assim, emocionante, porque era meu primeiro parto, estava muito confiante, estava muito crente, e aí não saiu do jeito que eu esperava. Não saiu do jeito que eu esperava, no intuito de... Eu queria que ela tivesse o parto normal, que essa paciente sempre sonhou, e não aconteceu. E aí, uma frustração como profissional, uma frustração como o que eu não vi, o que eu deixei de não fazer, o que eu não percebi. E aí, vem aqueles questionamentos, né? Foi um trabalho de parto longo, foram quase 2 dias. E beleza, passei, tentei meio que lidar meio que com aquela sensação de frustração. O paciente se sentiu super, super bem, dependente ali da escolha. Que foi uma cesárea intraparto, ela conseguiu entrar em trabalho de parto, a equipe sim ajudou. Mas a gente como profissional, a gente quer atender, a gente quer também realizar o desejo da nossa paciente, né? E foi uma cesárea que foi realmente indicada, mas a gente ficou meio... Eu particularmente fiquei com aquela sensação de tipo, será que realmente foi indicada ou não? Mas perfeito, depois de olhando tudo certinho, a gente chegou numa conclusão que sim, era indicada. E aí eu fui pro meu segundo parto. Segundo parto, outra pessoa, outra expectativa. E aí, só que esse parto em específico tinha um fator emocional importante, porque era minha amiga. Era minha amiga, uma amiga muito querida, e era a primeira gestação dela, e ela ia com um plantonista. Ela não ia com a equipe, né, que foi fazendo todo o acompanhamento, ela estava pelo convênio. E aí eu falei, não, perfeito. Também foram quase 3 dias aí, trabalho de parto, tal. Eu já tava com 40 semanas. Teve que fazer uma indução. O parceiro dela
ficou ali também o tempo todo, ali naquela, com ela, só que chegou no momento que ele tava muito cansado, e aí dependendo do que ele falava, talvez ele não tava ajudando tanto, e, e eu fiquei naquele momento meio que precisando tentar controlar a situação, mas tentando ainda fazer ainda meu papel como fisioterapeuta e dando aquele suporte emocional que talvez ali em alguns momentos talvez o parceiro dela tenha falhado. E aí a gente evoluiu para uma cesárea. Por quê? Por que a gente evoluiu para uma cesárea? Segundo o plantonista, na hora lá, ele estava comparando muito o trabalho de parto, da evolução da paciente ao lado. E aí, o bebê ainda estava muito alto, ele não estava encaixado, já tinha feito a indução. E naquele momento ele falou assim: olha, a gente vai para uma cesárea, esse bebê tá muito grande, e acabou. E a gente começou lógico, chegou aquele fator emocional porque ela também tinha medo da analgesia. E aí eu comecei a me questionar. A gente chorou porque a gente não queria uma cesárea. E a gente meio que, eu particularmente me senti como se eu não tivesse muita escolha ali naquele momento, porque ele tava fazendo uma comparação, né? E aí depois, parando pra pensar, o útero dela não estava com uma contração tão efetiva, mas em nenhum momento ele conversou, ele só falou assim que o bebê estava muito grande e a evolução não estava igual da outra. Então a gente se sentiu também violada. Foi uma violência obstétrica no sentido que ela também não foi respeitada, sabe? Então, depois também fazendo uma análise aí desse parto, eu realmente comecei a me questionar em relação a fazer os acompanhamentos. Eu falei assim, será que eu tô realmente ajudando? Será que o meu trabalho está sendo efetivo realmente de fato? E aí eu comecei a me questionar realmente de fato, será que eu tô sendo realmente, não estava conseguindo talvez mensurar isso no trabalho de parto. Durante os atendimentos, quando a gente vê talvez um resultado mais palpável, talvez fica muito mais perceptivo da gente ter essa noção, putz, eu tô evoluindo, eu tô conseguindo ter o raciocínio que essa paciente precisa, necessita, e perfeito. E aí, esse parto foi em março. E em março, uma outra amiga minha falou assim, Paty, eu quero que você também acompanhe meu parto. E foi numa casa de parto. Uma casa de parto aqui de São Paulo, a Casa Ângela. E eu tinha feito um trato com Deus. Eu falei assim, ó, gente, eu sou católica e tem aqueles momentos que, sabe quando você tem aquela intimidade com o cara lá de cima? Eu falei, cara, não sei se é isso que você quer que eu faça, mas se for, eu quero uma prova. Eu quero que esse parto que eu vou acompanhar seja o desfecho lógico favorável para a mãe e para o bebê, e ela queria realmente um parto o mais natural possível, mas eu quero se sentir que eu consiga conduzir esse parto, que eu consiga ter liberdade de escolha, de ação ali, sendo que nos outros dois parece que eu me senti um pouco mais limitada. Não sei se foi a equipe, se não foi, não sei se foi as circunstâncias. Quando algo passa, assim, difícil a gente realmente apontar realmente de fato o culpado, e se tiver o culpado, porque às vezes são outros fatores. No parto, assim, a gente sempre fala que é uma caixinha de surpresa. A obstetrícia, sim, é uma caixinha de surpresa. Porque às vezes tá tudo bem e do nada, num segundo, num piscar de olhos, a situação muda, e às vezes muda drasticamente, e a equipe tem que tomar uma decisão rápida. Mas a gente quer realmente que o desejo da nossa paciente também seja atendida, né? Que ela também seja respeitada. Nenhum momento antes que nenhuma escolha fique na frente do bebê ou da saúde dessa paciente, né?
E aí eu falei, eu fiz esse trato com Deus. Eu falei assim, cara, se esse parto acontecer, eu me sentir que nem os outros dois, eu vou parar de atender. Eu não vou mais acompanhar parto. Eu só vou ficar na consultório, porque eu acho que é onde eu fico, onde eu consigo realmente desempenhar meu papel, assim, com mais, assim, com mais amor, não com mais amor, mas eu acho que talvez que eu consiga realmente ter esse retorno que eu não tô conseguindo atingir, não tô conseguindo corresponder talvez à expectativa da minha paciente, sabe? E aí, beleza. E aí veio, foi um parto, ela fez todo o acompanhamento comigo, das sessões, todo o preparo, preparei o parceiro dela também. E aí foi um parto incrível. Aí foi um parto lindo, 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 lindo. Foi um parto que ela, se não me falha a memória, ela já estava já com quase 2 dias de pródromos. E aí ela me mandou mensagem no domingo, Paty, o negócio tá assim, o que você quer que eu faça? Aí eu falei, tá controlado, tá ritmado, as contrações. Ela, Paty, tá assim, não sei o quê. E eu lembro que era em torno, eu tava numa missa, eu ia pra missa. Eu tava na missa, e a missa era tipo 8 horas. Eu tava, acho que era 8h30, eu saí da missa, eu falei assim, acho que vai evoluir rápido, e eu tô indo pra aí. No que eu tô indo pra ir, cheguei em casa, cheguei na casa de uma amiga, na verdade. Cheguei na minha casa, na verdade, que era próximo. E aí cheguei lá. No que eu cheguei lá, evoluiu super rápido, a gente fazendo os exercícios, ela ficou na banheira. Então, assim, foi um parto lindo de acompanhar, lindo, lindo, lindo mesmo. E aí, 2 horas, esse bebê nasce. Esse bebê nasce numa posição de lado, com uma equipe totalmente humanizada, tinha também tinha 2 obstetrizes no local. E foi aquele parto que eu falei assim, caramba, eu realmente consegui? Eu recebi a resposta que eu tava querendo? E eu lembro que eu saí de lá com o pôr do sol, assim, lindo, 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 lindo. E eu falei assim, caramba, é isso. Quando eu falo que a obstetrícia me escolheu, foi em relação a isso. Então, o meu desejo de sempre tá trabalhando com mulher tá sendo realizado e eu sou muito grata até hoje. Esse parto foi uma confirmação de realização e de propósito. Sempre que às vezes quando eu tô às vezes na dúvida, sempre vem uma pessoa falando assim, Paty, obrigada pelo seu trabalho. Só que a gente não tentar parar com isso, mas eu me questionei nesse certo momento porque eu acho que talvez eu precisaria de uma confirmação. Então, essa é a minha trajetória na físio até hoje. Eu considero uma história bonita. Eu acho que ainda tem muita coisa ainda para rolar ainda. Sou aquela pessoa que sempre gosta de um desafio à parte, mas me sinto muito realizada. Cada paciente que vem aqui no consultório, de eu sentar, ouvir, tentar compreender, é super maravilhoso, é super gratificante. E é um momento tão único da mulher gestar. Lógico que nenhuma gestação é igual a outra, mas eu me sinto muito privilegiada de ter a honra de acompanhar e de, às vezes, vivenciar naquele grande dia a grande beleza da vida. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é um pouco realmente atípico, mas espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa trajetória. Ficou um pouquinho longo, mas espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!